Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja com muita saúde, tranquilo, dentro da sua casa. Hoje é dia de capela, e na capela de hoje nós vamos conversar sobre o livro mais amado e o livro mais odiado desse mundo. Por causa desse livro, muitas pessoas perderam a vida, e muitas pessoas deram a vida. Por esse livro, por causa desse livro, muitas pessoas fizeram atrocidades com outros povos. Mas através deste mesmo livro, muitas pessoas foram salvas da perdição. Você sabe de que livro eu estou falando? Esse mesmo. Estou falando sobre a Bíblia. A Bíblia ela é formada por 66 livros, dividido em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento ele começou a ser escrito mais ou menos no ano 1500 a.C. E o Novo Testamento foi finalizado mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Tendo então em torno de 1600 anos para que a Bíblia fosse escrita completa. Os seus autores são mais ou menos 40 autores de diversas regiões e a Bíblia foi escrita em 3 línguas principais. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, em algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, a língua corrente da época. E é interessante nós notarmos que a Bíblia, ela, além dessas pequenas divisões, ela também foi escrita em vários lugares do mundo. A Bíblia ela foi escrita em suas porções, algumas no Oriente Médio, outras na Ásia, algumas partes foram escritas próximo da Europa. Quantas pessoas elas escreveram, gastaram muito tempo pensando em o que colocariam ali. E a Bíblia, ela é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, escrita do jeito que os homens possam entender. É como se eu falasse alguma coisa para você e você precisasse explicar para o seu irmãozinho menor. Ou alguma coisa que você ouviu na sala de aula e você passa para o seu pai e para sua mãe. A linguagem que eu falo com você, a linguagem que o seu pai fala com você, ela é diferente da linguagem que o seu irmão mais novo vai entender. A Bíblia, ela nada mais é então do que Deus falando para o homem, contando as histórias e os escritores, os profetas, colocando ali na Bíblia. E é interessante que existem mais de 24.600 manuscritos dos 4 primeiros séculos que são do Novo Testamento, manuscritos originais. E para você ter uma ideia, dos livros mais conhecidos do mundo, por exemplo, dos originais de Platão, só existem 7 cópias. Dos originais de Heródoto, somente 8 cópias. Da Ilíada de Homero, nós temos um pouquinho mais, cerca de 263 cópias. E mesmo assim, existem muitas pessoas que dizem que o que a Bíblia está escrito não é realidade, que aquilo não é verdade. Existe um filme chamado Em Defesa de Cristo. Nesse filme conta a história verdadeira, a história real do autor e do jornalista Lee Strobel. Ele era um ateu convicto e depois de um acidente dentro de um restaurante onde sua filha se engasga, uma enfermeira que estava ali presente, ela tira, ajuda a menina a desengasgar e fala para a mãe, para a esposa do Lee, fala para ela o seguinte: que bom que eu vim aqui, porque eu queria jantar fora, mas eu achava que iria em outro restaurante, mas Deus me mandou vir para este restaurante. Que bom que eu estava aqui. Por causa daquele momento, por causa daquela situação que aconteceu naquela hora, aquela mãe começou a ser movida a querer conhecer um pouquinho mais de Deus. E Lee não ficou nem um pouco feliz com isso. Por ele ser ateu, ele tinha convicção de que Deus não existia, que as mesmas histórias sobre a Bíblia era que nem Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, eram meras mitologias, meras lendas que eram contadas para as crianças dormirem. Mas a vida daquela esposa, da esposa do Lee, começou a ser transformada. Então, ele, jornalista, premiado, sabe o que ele fez? Começou a fazer uma matéria investigativa sobre a verdade de Jesus. E é nesse livro e nesse filme que conta sobre essas características e sobre esses livros e manuscritos que são encontrados, sobre quantos manuscritos são encontrados do Novo Testamento e quão poucos são encontrados de outros livros considerados reais, de outros autores considerados reais pela sociedade. Ao final, ele tinha que tomar uma decisão. E ele se decidiu em acreditar em Deus. E você? Qual é a sua decisão?
Eu tenho certeza que você conhece histórias ao redor da sua família, no seu núcleo de amigos, de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus. E esta é uma das maiores coisas que eu vejo de importância na Bíblia. A Bíblia é o único livro que eu conheço que transforma vidas. Você pode ler quantos livros de autoajuda você quiser. Eles podem começar a melhorar a sua vida, mas o único livro que te traz a vida eterna é a Bíblia. Assim como diz a música, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ou você acredita, ou você duvida. Eu lembro de uma vez que eu e minha esposa, nós estávamos na cidade, lá em Goiânia, na verdade, numa das cidades em Goiás, em Anápolis, isso, na cidade de Anápolis, em Goiás. Nós estávamos lá fazendo um trabalho de vendas de livros e eu já não tinha vendido nada aquele dia, nem a minha esposa, e a gente estava muito preocupado com aquilo, porque era o dinheiro que a gente precisava para pagar a nossa comida, a nossa estadia e todo o nosso trabalho lá. E aí ela ficou numa praça e eu fui vender alguns livros naquela praça para conseguir pelo menos o dinheiro para jantar e voltar para casa. E quando eu chego de volta, dou a volta na praça, consigo vender alguns livros, eu encontro a minha esposa conversando com uma mulher. E essa mulher diz que ela sempre morou naquela cidade, mas ela queria passear numa praça com o sobrinho dela, e ela morava numa região boa da cidade. E o sobrinho falou, vamos passear numa praça aqui perto de casa. Ela falou, não, eu preciso ir lá no centro, naquela praça central, porque eu preciso falar com alguém lá. E naquele dia, ela foi, conversou com a minha esposa, deu um dinheiro pra gente, pagou o nosso jantar e nós pudemos ir para casa. Olha que interessante. Naquele dia eu estava ali fazendo o trabalho de Deus, levando Bíblia e levando a palavra de Deus a outras pessoas. E eu tenho certeza que você conhece milhares de histórias como essas que eu contei para você. Como a história de Lee Strobel no filme Em Defesa de Cristo. E uma coisa eu faço para você agora, é um desafio. Você precisa agora tomar uma decisão na sua vida. Qual vai ser a reação que você vai ter em relação àquilo que você lê da Bíblia? Você vai acreditar ou você vai duvidar? Eu espero que você acredite. Eu espero que você consiga ver a transformação que a Bíblia pode fazer em sua vida. Que Deus te abençoe. Até uma próxima.